Queridos, eu queria chamar a sua atenção para a gente fazer a leitura juntos agora. Vamos nos colocar de pé, por favor. Nós vamos expor a palavra do Senhor. Depois, no segundo momento, aí, tendo a oportunidade, nós haveremos de prosseguir, convidando os irmãos para fazerem parte, amém, do momento litúrgico, amém. Evangelho de João, capítulo número 20, verso 19 ao 23. João, capítulo 20, verso 19 ao 23, nos diz assim, olha. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e pôs-se no meio deles, dizendo: que a paz estejam com vocês. Dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: paz estejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: recebam o Espírito Santo. Se alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, e se os retiveres, serão retidos. Oremos juntos. Olha, Deus, mais uma vez em oração entramos em Tua presença, pedindo a Ti iluminação, discernimento do Teu Espírito para guiar-nos nessa fala, e que a mesma possa impactar o meu coração, o coração dos irmãos presentes e dos irmãos que estão a nos ouvir e nos ver nessa noite. Se faz presente e toca as nossas vidas, mediante a Tua graça, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados. Meus queridos, eu queria ver com vocês, dentro da perspectiva desse texto, né, e trabalharmos sobre a seguinte fala, seguinte temática, seguinte norte: quando o desânimo bate a porta. E aí eu queria frisar com vocês sobre o lado permissivo que tem o desânimo. Desânimo esse que ao longo da caminhada do ser humano, ele persegue o ser humano. E nos dias de hoje, mais do que nunca, o desânimo está na moda, o desânimo está à tona. As pessoas tentam ao máximo fantasiar, maquiar os seus problemas emocionais, sentimentais, mas não se pode negar o desânimo que abate as muitas vidas, inclusive as nossas. Em dado momento, nós somos, influenciado e de certa forma contaminado pelo desânimo. E a partir desse texto, eu fiz questão de ver nesse texto, de perceber nesse texto, encontrei de fato no texto um entusiasmo que a gente pode encontrar para vencer um grande inimigo chamado desânimo. E como informação preliminar, algo introdutório, bem simplista, mas eu queria aqui ver com vocês, primeiramente, de fato, o sentido da raiz da palavra desânimo, né? Ela vem de um termo latino que é anima, e já do grego alma. E o que é que tem esse sentido aí entre, de fato, a palavra anima, né, do latim, e do psique, alma, tem a ver justamente de lição para nós nessa noite. Primeiro, você vê que quando alguém está desanimado, é quando alguém está de fato perdendo a alma, perdendo o fôlego, perdendo a vida, perdendo de fato a vida no âmbito não físico, mas no âmbito, emocional. Por isso que está atrelado a palavra desânimo à perda do ânimo, do fôlego, do psique, da alma, né? E aí eu queria ver com vocês, meu amado,
porque o desânimo bateu a porta do coração daqueles discípulos. Vocês verem que os discípulos estavam abatidos, medrosos, desanimados, após 3 dias da morte do mestre. Eu creio que eles esperavam Jesus, como vocês sabem muito bem, um Jesus de cunho político, um Jesus que queriam subjugá-los, tirá-lo do jugo do Império Romano. E o que eles veem de fato é um Jesus simples entrando na entrada triunfal de Jerusalém, em um jumento emprestado, e depois Jesus é crucificado. E creio eu que para muitos a morte de Jesus é de fato, fisicamente falando, representava a morte de sua esperança. Talvez alguém hoje esteja me ouvindo, me vendo, esteja presente nesse templo e achando que a sua esperança é um casamento, é a igreja, é o pastor, é um mestrado, é um doutorado, é uma especialização, é uma estabilidade financeira. E quando de fato isso não acontece na sua vida, aí vem o desânimo. Mas a gente vai ver à luz da Escritura 3 princípios que esse texto nos ensina, que nós somos chamados a aplicar, a colocar em nossa vida cotidiana como um todo. Primeiramente, meu amado, esses discípulos estavam paralisados pelo desânimo. O desânimo, ele escraviza, ele paralisa, ele torna as pessoas de fato, pessoas com amarras, pessoas com algemas, pessoas de fato que não conseguem dar um passo adiante, porque o desânimo não consegue, não deixa eles no máximo respirar, não deixa eles sonhar, não deixa eles ter uma perspectiva do além. Vocês estão observando que como é interessante assim as pessoas, nós sabemos da gravidade que tem a pandemia, nós sabemos das complexidades, mas basta um exemplo, só um decreto novo, basta simplesmente as pessoas colocarem, vamos supor, o mapa do Brasil, de vermelho a laranja, aí todo mundo fica desanimado, como a coisa fosse do amarelo, do vermelho. Não, a vida ao longo da história foi feito de embate, de dificuldade, de peste, de guerra, de miséria. E amados, a vida requer de mim e de você realmente nós levantarmos a cabeça em meio aos desafios. Eu nunca vi alguém entrando num jogo já na condição de desanimado. Você não pode entrar no jogo de fato não calçando o sapato alto, não. Mas você não pode entrar já no jogo chamado vida, já achando que você vai ser desclassificado, você vai perder, você vai jogar por jogar, você vai jogar, como é que diz, para cumprir tabela. Os discípulos têm algo de lição para nos ensinar nessa noite, e aí eu queria que nós pensássemos no verso 19, por favor, Romário. Diz assim, olha: ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e pôs no meio deles, dizendo: paz estejam com vocês. Eu queria evidenciar, eu queria clarear essa frase, não sei se nas traduções aqui, mas aqui também diz da mesma forma. Acompanhe comigo, olha, a primeira parte do verso A, olha: ao cair da tarde. Esse cair da tarde me faz lembrar, entre muitas literaturas que eu já li, que geralmente as pessoas não gostam do entardecer. O entardecer traz uma melancolia. O entardecer traz um desânimo. É como o dia nublado. Muitas pessoas entram em parafuso justamente entre 5h30, 6 horas, porque o sol vai de fato desaparecendo e vai criando-se densas trevas. E analise comigo, nós estamos aqui num templo bem iluminado. E essa iluminação, já analisou, no lugar de nós termos uma iluminação
branca como essa, mas uma iluminação escura, amarela. Eu não sei se vocês já perceberam, há uns 10 anos atrás, tiveram a moda de botar uma moda que para mim é uma coisa péssima, colocar nas cidades essas luzes amarelas. E ele traz um aspecto de envelhecimento, não sei se vocês percebem isso, um aspecto de tristeza. Ela tem que só realçar no branco, o amarelo, mas não pode ser com a luz amarela escura, uma tenumbre, algo que produz na gente. Ah, pastor, o senhor está fazendo isso, mas não tem sentido. Tem, se você for de fato fazer um estudo psicológico, você vai ver isso. Alguém não coloca uma cor clara numa boate, coloca uma cor escura. Alguém quer uma cor que remete uma paz, uma cor clara, um branco, um azul clarinho. Tudo tem a ver. E quando diz assim, olha, ao cair da tarde daquele dia do primeiro da semana, ou seja, quando a tarde começou, não disse que eles entraram em parafuso no dia com sol brilhante, mas no escurecer, no entardecer, sem lâmpada, não é isso? Com insegurança, diz o texto, eles estavam com as portas o quê? Trancadas. E aí eu quero fazer uma analogia com vocês. Quantos estão com suas portas trancadas? Não é a porta literalmente essa que está de frente da gente, não. É a porta do fechar emocionalmente, do fechar espiritualmente, do distanciamento. Tem gente que está livre, fisicamente, mas emocionalmente estão escravos. Estão com as portas fechadas, estão com as mentes fechadas, estão com uma perspectiva fechada. Os discípulos aqui literalmente, eles estavam num ambiente com as portas fechadas. Por que, pastor, estava com as portas fechadas? Porque eles estavam dominados pelo desânimo. Desânimo esse que tinha acarretado em virtude do próprio medo. E se existe uma coisa que de fato escraviza as pessoas, chama-se medo, viu? Medo é terrível. Vocês sabem que medo é um desafio, é um mecanismo de defesa. Mas aí eu volto a pensar com vocês no jogo e no jogo de futebol. Se todo jogador só estiver jogando na defensiva, o que acontece com o time? O time é sufocado. Ele nunca vai no ataque, ele sempre vai se retraindo. Daqui a pouco ele está na banheira, como diz o linguajar do futebol. O indivíduo tem que ir para o ataque, porque lá no ataque ele faz o indivíduo ter medo. Só que tem gente que está preso pelo medo. Talvez você está aqui nessa noite me ouvindo. E no lugar de contra-atacar no meio da pandemia, no lugar de ter uma perspectiva, está movido pelo desânimo. Meu amado, a vida é feita de encalços, de lutas, de desafios. Amém? E os discípulos estavam ali paralisados pelo desânimo. Por quê? Porque ao cair da tarde, veio sobre eles o desânimo. Movido pelo quê? Pelas portas trancadas, pelo medo de serem pegos pelos judeus. E aí eu volto a fazer uma pergunta que você responda. Qual é o medo que você está tendo? Quais as portas fechadas? Qual é o entardecer que tira sua paz? E no meio de tudo isso, meu amado, Jesus vem para com ele e diz, olha, paz estejam com vocês. O que nós precisamos, sabe o que é? É de paz. E sabe quem é que dá paz? O príncipe da paz, que é Cristo. E que nós possamos nessa noite não estar guiado pelo olhar do entardecer, não estar com as nossas vidas trancafeadas, fechadas, não estarmos presos pelas algemas, pelas amarras do medo. Quando você olha os índices, é alarmante.
de pessoas com síndrome do pânico, com crise profunda de ansiedade, com toda sorte de coisa que nós precisamos enfrentar, meu amado, porque ou você contra-ataca ou ele vai lhe sufocando. Você sabe que a ideia justamente da ideia como é que diz, do desânimo, é a ideia justamente do sufocar, semelhante, né? A ideia da ansiedade, que é a ideia do estrangular. E vocês observam que quando alguém está com ansiedade, que é que respire, né? Respire fundo para dar o fôlego. E sabe o que significa fôlego? Significa o quê? Vida. Quando alguém está desanimado, por isso que o texto, a raiz da palavra desânimo é anima, né? Ou para a gente ânimo, mas para o latim anima e para o grego psique, mente, não é? A ideia do fôlego, da alma, da própria vida. Todo esse embaraço que nós estamos vivendo, justamente, ou eu enfrento ou eu estou morrendo de desesperança, de desespero. Mas eu digo uma coisa a você: entenda que o Senhor chega comigo e contigo com as portas fechadas. Diga comigo, com as portas fechadas, com medo, com desânimo. No entardecer da tarde, o Senhor chega e diz o quê? Paz sejam com vocês. E essa paz de espírito que eu gostaria que nós tivéssemos nessa noite, essa paz de espírito que nós verdadeiramente devemos labutar, primar em nossas vidas. E aí eu quero abrir um parêntese. Uma das coisas que mais tem causado inquietude nas pessoas são o excesso a informação. Vocês sabiam disso? Se você vê as teses de Augusto Cury, ele responde isso, ele defende isso, e eu concordo com o que ele diz. Nós postamos uma coisa agora, como eu dizia a Simone hoje, e automaticamente alguém tem o costume de relembrar uma foto sua há 3 meses atrás, há 6 meses no final do ano. Mas a coisa é tudo momentânea. Você posta agora, daqui a algum minuto você tem que postar mais, tem que manter, e tem que correr, e corre para o Facebook, e corre para o Instagram, e corre para isso, e tem que ter mais informação. Pare. Já observou que a gente não sai de casa sem um celular? Muitos vão ao banheiro com o celular como fosse, de fato, uma peça, um membro do seu corpo. E eu digo aqui a você, tem muitas pessoas que estão sendo escravizadas com esse tipo de coisa. E aí não se dá conta porque o desânimo, a inquietude, a ansiedade, o pânico, o medo tem vindo sobre sua vida. Relaxa um pouco. No lugar de estar no Facebook, vai dar uma voltinha, vai ali no açude. Se tiver alguém que tiver algum lugar para ir, vai, descansa, desopila essa mente. Amém, amados? Não fique trancado aí nos quartos da vida, não fique aí você preso e com as portas trancadas, porque mais do que porta, são mentes fechadas. Nós estamos numa época de geração de mentes que se dizem dotadas de muita informação, mas é restrita a formação. E mais do que sermos pessoas informadas, porque a função da mídia é trazer informação. Mas nós não estamos em busca de informação, e nós não devemos priorizar informação. Mas sabe o que é que a gente tem que fazer? É buscar ter comunicação. Eu não quero ser um pastor simplesmente informativo. Ah, pastor, qual a diferença entre informação e comunicação? Tem diferença, e muito. O informante simplesmente expõe dados, sem sentimento. Por isso que, de fato, o que eles querem é prender você à mídia,
a audiência. E o objetivo do comunicador autêntico é ter uma relação profunda com aquele que ele está falando. Eu não quero simplesmente ter uma relação fria para com você, mas uma relação de irmão, de pessoas que são sensíveis à dor do outro. Isso é comunicação. Por isso que quando a palavra usa a você ajudar o seu irmão na Bíblia, no contexto grego daquela época, é a ideia do comunicar, é a ideia do compartilhar, é a ideia do comungar. E hoje, mais do que nunca, nós estamos saturados de informadores, de pessoas que informam, mas temos uma densa carência de comunicadores. Que Deus nos faça verdadeiras pessoas comunicadores, sensíveis à dor do outro. Amém? Amém, amados? Eles estavam paralisados pelo desânimo, porque estavam presos, cativos ao entardecer, daquele primeiro dia da semana. Estava com as portas trancadas, estava na verdade o quê? Presos pelo medo. Mas vem Jesus e diz algo tremendo. O que é que Jesus disse? Vamos lá, o texto, Romário, por favor. O que é que Jesus diz ao texto aqui? O último verso. Veio Jesus e pôs no meio deles e disse o quê? Paz sejam convosco. E aí eu vou tirar o pronome vós ou vocês, e paz seja contigo, paz seja comigo, paz seja convosco. Jesus disse: eu vos deixo a minha paz, não vou-la dou como o mundo dá. Por isso que eu acho muito profundo eu dizer assim: a paz do Senhor Léo, a paz do Senhor Simone, a paz do Senhor Anne, é muito profunda. A paz é algo muito profundo. E eu só posso saudar o meu irmão com paz se eu tenho paz. Lembra o tripé que eu sempre digo na ceia, na ministração da ceia? Tem que ter paz com Deus, consigo e com o seu próximo. Porque muitos não têm paz, porque só buscam ter uma paz dele, uma paz simplesmente egocêntrica. Mas a verdadeira paz envolve esse tripé. Digo, uma paz com Deus, consigo e com o outro. É isso que nós devemos primar. Amém, amados? Outro princípio que eu queria ver com vocês é que a presença do Senhor lança fora o desânimo. Veja comigo o verso 20. Dizendo isso, mostrou as mãos, o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Diga comigo, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. A presença do Senhor dissipou o desânimo. Ao ver Jesus, eles passaram o quê? A ter o quê? Alegria. Não se pode ter alegria e desânimo. É uma coisa antagônica. É uma coisa que se choca. Se eu estou cheio de alegria, e para ter uma vida cheia de alegria, tem que ter um coração alegre, amados. E como é que se pode ter um coração, como eu sempre digo aqui a vocês, aquele provérbio, parafraseando um provérbio bíblico, que a alegria, que de fato o coração alegre formoseia o rosto. Pessoas podem não ter um semblante bonito, não pode ter talvez um olhar bonito, uma fisionomia bonita, mas quando se tem paz no coração, aquela pessoa se torna bonita. Vocês sabiam disso? E aquela boniteza e aquela paz contamina o outro, diferentemente daquele indivíduo que se acha o gostosão, o bonitão, a bonitona, mas um indivíduo, é um sepulcro. Você não encontra graça na vida da pessoa, não encontra um sorriso, uma alegria, um afeto, algo que produz na pessoa assim uma atmosfera gostosa. E aí tem tudo a ver quando Jesus chegou diante daquele quadro caótico. Jesus entrou
E quando Jesus entrou, as portas estavam o quê? Fechadas. E lá dentro daquele ambiente diz o quê? Paz seja com vocês. E o que? Quando acontece isso, diz assim: os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Que haja paz, que haja alegria no meio do teu desânimo. Amém? Quando Jesus chega, o desânimo sai. Quando Jesus chega, haverá de ter alegria. Por isso que a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não baixe a guarda, não seja movido pelas informações, mas dê sentido à sua vida. Entenda que Jesus pode entrar no quadro, e ele haverá de entrar no quadro para mudar e lhe dar paz, e paz com abundância. Amém, amados? Essa mesma perspectiva, acompanhe comigo, por favor. Vê aí, Romário. João capítulo 16, verso 20. Olha o que é que o Senhor diz aqui, olha. João capítulo 16, verso 20, diz assim, olha: em verdade lhes digo, que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Ele não só prometeu para mim e para você só alegria ou só tristeza, mas ele diz: vocês vão chorar sim, mas quem sai plantando e chorando voltará, diz o Salmo 126, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. O crente, o cristão é sujeito a chorar, mas o choro dele resulta em triunfo. Amém, amados? O cristão leva a cruz, mas essa cruz, como eu sempre digo a vocês, há de trocar por uma coroa, por um triunfo. Portanto, é muito tremendo onde ele diz aqui, olha: na verdade vos digo, que vós chorareis, lamentareis, e o mundo que se alegrará. Vós ficareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E é dentro desse viés, dentro dessa perspectiva, que a gente tem que caminhar. É saber que o choro, que a tristeza resulta em alegria. Meu amado, ninguém tem a capacidade de viver eternamente desanimado. Ninguém tem a capacidade de ter uma vida de desânimo. Você pode passar por desânimo, viu? Porque o desânimo, ele causa uns estágios a ponto de sufocar você, de matar. Você está com o corpo vivo, mas a esperança morta. E quantas pessoas hoje, como eu sempre falo a vocês, estão mortas emocionalmente, estão mortas espiritualmente. O corpo está vivo. Eu sempre disse, desde o início dessa pandemia, eu vejo o discurso: fica em casa e fica em casa. E eu sempre dizia, não é para nós sermos afoitos a ponto de irmos para todos os lugares, mas não é só pensar em uma proteção do físico. A pandemia vai passar, sim, eu creio que vai passar. Mas nunca esqueça, meu amado, que não é simplesmente nos livrarmos do vírus, mas nos livrarmos do desânimo, nos livrarmos da depressão, da ansiedade. Você sabia que alguém vai se livrar do vírus, mas vai ter um medo terrível de adentrar num ambiente. Vai passar a pandemia e a pandemia entra na cabeça dele. Porque se tornou o quê? Escravo, doentio. E aí cabe a mim e a você ter essa esperança. Nós haveremos de ter tristeza, sim. Haveremos de ter luta, sim. Mas há uma promessa: mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Vamos dizer? Diga: a minha tristeza, vamos lá. O meu desânimo,
haverá de um momento transformar-se em alegria. É por aí que a gente tem que caminhar. Não há tristeza, há tristeza. Há choro, há desânimo, mas não viver desanimado. Passar por desânimo, passar por tristeza, passar por melancolia. Quando você estuda na literatura, a tristeza é uma coisa, de certa forma, natural do ser humano. Agora, quando essa tristeza vira uma melancolia, já se torna uma coisa doentia. Amém? Mas cabe a gente não ser indivíduos melancólicos. Por quê, pastor? Porque eu tenho motivo para viver. Eu tenho motivo para sonhar. Eu tenho motivo para crer no Deus do impossível. Amém, amados? Por fim, meus irmãos, onde o Espírito atua, haverá vida e capacidade para prosseguir. E o desânimo há de bater em retirada. Caminho para a finalização no verso 21. Por favor, Romário. O verso 21 nos diz assim, olha, acerca da importância da atuação do Espírito na vida do crente, onde ele diz assim, olha, e Jesus lhe disse outra vez, paz estejam com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe, recebam o Espírito Santo. Analise bem comigo, por duas vezes, num texto bem curto, ele evidencia a palavra paz duas vezes. Era prova de que aquele povo não tinha paz. Era prova de que aquele povo estava desanimado. Era prova que aquele povo estava com inquietude profunda na alma. Aí Jesus chega com as portas fechadas, o medo campeando, ao entardecer, ao adentrar da noite, das densas trevas, com medo dos judeus, ele diz, paz sejam convosco. Ele repete novamente o que? Paz seja com vocês. Agora eu digo a vocês, não tem paz sim, agora não vão ficar trancados aqui não, eu enviei vocês. Tem gente que quer se livrar das amarras, das garras, do medo, mas quer ficar trancafiada. O Senhor nos chamou, nos enviou, nos designou, por isso que ele disse, eu vos envio, como ovelhas no meio de quê? De lobos devoradores. Eu vos nomeei e vos enviei para que vardes e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Tem gente que é assim, que quer simplesmente receber, quer se livrar do desânimo, mas não quer ser o instrumento para produzir ânimo e vida na outra vida. Por isso que aqui, analise bem como é profundo, que quando ele diz, eu envio vocês, mas não vou enviar vocês sem vida, vocês vão ter o que? O Espírito. E sabe qual é o sentido da palavra Espírito? Significa fôlego. Vem da palavra do original que significa pneuma. Até deriva da palavra pneu, câmara, ar. E quando ele fala que haverá de ter vida, haverá de ter Espírito. E Espírito é vida. A igreja que tem que caminhar, ela só caminha saindo das quatro paredes, ela só caminha saindo dos quatro cantos, ela de fato só sai das portas trancafeadas se ela tiver o Espírito do Senhor, se ela tiver vida. Ela só pode dar vida se ela tiver vida, meu amado. A igreja que a gente está vendo aqui era uma igreja morta, era uma igreja trancafiada, era uma igreja presa pelo medo. Mas o Senhor diz, eu sopro em vocês o Espírito. E ao soprar o Espírito, ele produziu vida. Você pode ver ao longo da narrativa bíblica isso. O Senhor faz o homem do pó da terra, faz ali um modelo, um boneco, um protótipo, mas ele não tinha vida. Mas a Bíblia diz assim, e ele soprou em suas narinas o quê? O fôlego de vida. A Bíblia deixa bem claro, lá em Ezequiel 37,
No meio daqueles monte de ossos sequíssimos, tinham tendões, tinham tudo, mas não tinha vida. E ali, ao soprar o Espírito, aqueles corpos passaram a terem vida. E aí eu encerro dizendo aqui a vocês: quer acabar com o desânimo? Diga amém. Com a tristeza, com toda sorte de coisa que vem sobre sua vida, busque do Senhor o Espírito. Ah, pastor, eu já tenho um Espírito. Mas você não é simplesmente ter o Espírito, você tem que transbordar no Espírito. Quando se transborda, meu amado, se você tem essa água aqui, ela tá quase no limite. Eu só posso realmente compartilhar quando transborda além do limite. Sabe quando é que realmente eu vou ter vida para dar o outro? Quando de fato eu estiver transbordando no Espírito. Eu só posso dar vida quando eu tiver vida, não só uma vida limitada, mas uma vida como Jesus deixou bem claro, aquela mulher samaritana: a água que eu dei a vocês não vai ser um poço, não vai ser uma cacimba, não vai ser uma água parada, não vai ser uma água inerte, não vai ser algo morto, mas vai ser algo vivo. A igreja adora ao Deus vivo e, portanto, elas têm que ser um organismo vivo. A igreja é semelhante ao corpo. Eu ignoro quando as pessoas têm uma perspectiva da igreja, um troço morto. A igreja é o corpo de Cristo, e como o corpo ele é organismo, e organismo que é organismo, ele cresce, ele pulsa. Amém, amados? Por isso que alguém, quando morre, justamente ele não tem o calor, mas Deus quer nos dar vida, e vida de forma abundante. Deus nos chama para nós sermos de fato fonte transbordante, porque tem muitas vidas desanimadas. Você só pode dar uma palavra de ânimo se você próprio tiver ânimo. Se coloque de pé, por favor. Eu queria chamar o